Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Aqui a gente só recebe elenco de coragem. Meu nome é Lilian de Paula e hoje eu estou recebendo a linda Melissa Paula, que é a apresentadora do programa Saber Viver do SBT. Gente, essa mulher tem muita história de coragem. Então eu te convido para assistir o episódio todo e na velocidade 1. Para você prestar bastante atenção, porque a história dela é de muita coragem, vai te inspirar e vai te encorajar. E também eu quero te falar para você já se inscrever aqui no canal, para não perder nada, nenhuma história de coragem, e também seguir o nosso perfil, @castdecoragem, no Instagram. Mel, carinhosamente, Melissa Paula, que eu chamo de Mel, acho que todo mundo te chama de Mel, né? Todo mundo, Lilian. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. E foi, assim, uma imensa alegria para mim te receber na imersão à Terceira Prosperidade, ser entrevistada por você. Tem um videozinho de resumo, você aparece lá. Eu fiquei muito feliz com a sua presença, muito obrigada. Seja bem-vinda também ao Cast de Coragem. Fala pra gente um pouquinho de toda essa história que você viveu, que você já conversou comigo um tempinho atrás. Como que precisou despertar essa coragem? Como que você conseguiu despertar essa coragem para seguir em frente diante de tantos desafios e aprender a viver e hoje ajudar outras pessoas a saberem viver? Lília, obrigada pelo convite, uma honra toda minha, porque assim, gente, Lília é incrível, nós se conectamos junto de um evento que a gente participa e como que é interessante, né, as conexões, as pontes que a gente vai criando ali com tanto amor, com tanta gratidão e ao mesmo tempo com tanta reciprocidade, né? Parabéns pelo seu trabalho, deixar bem aqui alencado o seu trabalho, que é incrível, sua imersão Terceira Prosperidade, gente. Conheci um pouco, mas não participei, já me inscrevi para a próxima, então convido você também para participar. É a primeira inscrita. Porque a primeira inscrita da próxima edição já sou eu, já falei com ela e conta comigo, viu, para o que você precisar mesmo, querida. Bom, falar de coragem durante esses 46 anos da minha vida é uma palavra que resume a cada episódio que eu já vivi. Mas eu quero destacar aqui realmente o que a gente fala muito dentro da nossa perspectiva de vida, de terapias, é a forma que a gente encara os desafios e realmente dá aquele estalo de falar assim, eu preciso da palavrinha coragem, coragem para levantar, coragem para seguir, coragem até mesmo para agradecer, coragem para reviver as coisas que vão se passando, coragem para enfrentar os desafios que nunca vão se terminar, né? Porque a gente precisa de evoluir. Então essa coragem realmente dentro da minha vida é uma palavra que se transforma a cada dia, dia após dia. E eu sempre falo que a coragem, ela já está em nós, né? Exatamente. A gente, às vezes, precisa despertar essa coragem. E são com os desafios que a gente desperta, né, Lília? Exatamente. Antes de começar a imersão à Terceira Prosperidade, quem está ouvindo a gente, eu estou sem voz por isso, né? Que eu entreguei a Terceira Prosperidade em 3 dias e ontem foi o finalzinho e na hora que acabou ainda fiz 2 horas de podcast. E hoje estamos aqui novamente. Então eu tinha um workshop que chama Desperte Sua Coragem e um curso também que chama Desperte Sua Coragem, porque a gente precisa despertar. E o que você acha que é preciso para a gente despertar essa coragem? Seria o apoio de familiares? Seria a gente ter coragem de se comprometer com a gente mesma para poder se conhecer um pouquinho mais e saber que a gente é capaz, que é possível, para poder despertar isso? Os desafios, quando a gente está ali, saber quem são os nossos porquês, os nossos porquês, ter um propósito claro de vida, isso ajuda para despertar a coragem? Você passou por isso? Eu falo que os porquês são prioridades. Por quem realmente você está vivendo um propósito de vida. Primeira coisa é você identificar seu propósito. Exatamente. Não tem como você viver ou sobreviver sem propósito. Então, primeira coisa que a gente deixa aqui de regra para qualquer pessoa que está nos acompanhando. Se não tiver um motivo para levantar da cama, propósito. Fica difícil. Você tem que ter um propósito, né? Então, assim, mas
como identificar o meu propósito? Existem técnicas, exercícios, apoios, redes, terapias que vai te ajudar a identificar o propósito. Eu sou uma mulher de 46 anos, minha vida nunca foi um mar de pérolas, como dizem, mas eu transformei realmente cada grão de areia em pérola. Então, eu tenho muito orgulho primeiro de mim. Família é um apoio? Mas eu, na minha história, não pude contar com a minha família materna e paterna por um grande período da minha vida. Então, o que mais me despertou essa coragem de encarar os desafios foi a fé. No meu caso, o meu pilar espiritual, ele estava presente muitas vezes. Então, era através desse pilar que eu me agarrava. E então, vem daí, cada um tem um pilar que vai, né, entender. No meu caso, foi a fé. A fé. Vem dessa fé o nome do seu programa, Saber Viver? Vem dessa fé, porque o programa Saber Viver, ele é um propósito. Ele é um propósito na minha vida e na vida de todas as pessoas que por ali passam. Eu Quero passar lá ainda. Não, você já está convidada, sabe disso. Aliás, já gravou comigo, vai pro ar, agora rapidinho. A gente tá gravado, ó. Tá gravado. Tá gravado. Agora, o que acontece? O programa Saber Viver, Lília, eu recebi ele através de um momento de muita dor na minha vida. Eu venho do comércio desde os 13 anos de idade. Você trabalhava em que área? Eu já trabalhei com tudo. É igual com eu, 13 anos, gente, com 13 anos eu trabalhava de secretária de um material que a gente chama de edificação. São materiais de fixação. Então, eu era uma secretária, uma atendente ali, recepcionista, telefonista, de uma loja de material de fixação. Para construção civil e tudo. Com 15 anos, eu acabei adquirindo meu primeiro depósito de material de construção. Aqui em Belo Horizonte, que fica ali no bairro Aparecida, até hoje ele continua com o mesmo nome de quando a gente vendeu e ele existe até hoje pelo outro proprietário. Então a gente teve um material de construção ali, onde eu e meu avô éramos sócios e com 15 anos já estava trabalhando no depósito. Depois eu fui para Angra dos Reis, viver lá devido aos desafios que eu estava vivendo aqui e lá em Angra eu comecei a trabalhar com a parte de auxiliar jurídico num shopping, gerenciei um cinema e acabei tendo de rescisão desse trabalho da parte jurídica um restaurante. E ali de nós chegamos a ter 5 restaurantes em Angra dos Reis. Dentro de clube, empreendedora mesmo. Dentro de clube, dentro do shopping, dentro do nosso condomínio que a gente morava. Então eu passei por essas áreas. Quando eu finalizei os restaurantes, eu quis montar uma loja, você não acredita de quê? Ai, meu Deus. Material esotérico. Um sex shop. Gente, não, material esotérico. Eu vivia no mundo. É coisa tipo de fadas, duendes, aqueles tudo. Como que fala? Cristais, energia. Tudo. Tá. Eu era alucinada, porque desde a infância eu não tive uma base onde eu me encontrava pertencente da minha família. Eu morava numa comunidade aqui em Belo Horizonte e sempre fui aquela assim, a ovelha negra da família, se considerando a ovelha negra da família, né? Primeira neta de um relacionamento muito doentio, minha mãe tem doença psíquica, então eu fui criada pela minha avó por uma etapa, fui morar com uma tia em Angra dos Reis dos 2 anos, até 7 anos de vida, vivia mais na casa das tias do que na casa da avó. Com 7 anos eu voltei para estudar e tive que conviver com ela. Infelizmente, pessoas feridas ferem pessoas, Sim. Pessoas curadas curam pessoas. E como que foi essa experiência de vender essas coisas? É uma coisa mais mística, sim, né? Você até falou o nome, eu confundi aqui, mas é uma coisa mais mística, sim, mais mas esotérica. Assim, essa é a questão. Isso. Quando eu estava com a minha avó, ela é, até hoje ela é viva, uma pessoa que se diz evangélica. Sim. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa ferida. Então, naquele momento eu não conhecia o que era realmente a cura através do perdão. E ela não perdoava a ela, aos filhos, ao relacionamento, e ela trouxe para a nossa família uma possessividade e um narcisismo muito grande. Então, ninguém podia ser feliz se ela não fosse feliz. E ela cuidou da gente dentro desse contexto, trazendo muita mágoa, muito resteio, muita ferida, e todos da família saíram assim feridos. Quando eu casei com 14 anos, e eu estava com ela dos 7 aos 14, foi a pior fase para mim. Eu casei para fugir realmente desse relacionamento abusivo dela e da família que eu vivia. Então eu fui para Angra dos Reis em busca de ter uma nova oportunidade de sair, assim, vou fugir desse
time aqui, né, dessa família aqui que não me faz bem. E eu me sentia não pertencente. Então, assim, eu ia para a biblioteca da UFMG, que eu estudei lá no Centro Pedagógico, e eu ficava na biblioteca no meio de livros. Então, você sempre gostou de estudar, gostei de livros. E hoje você tem seu próprio livro? Tenho. E aí, assim, nessa fase de literatura... Conta pra gente eu via, assim, o nome do livro. Tudo. E aí eu via muitos livros de fadas, de duendes, eu tinha brinquedos imaginários, amigos imaginários, eu conversava com todos eles, né? Então eu sempre gostei muito dessa área mística, que eu acreditava nisso. E aí quando eu montei minha loja de material esotérico, eu tava me sentindo ali, poxa, eu sempre acreditei nessa energia. E num momento, depois que eu fechei a loja, eu falei assim, poxa, isso existe, essa energia existe, eu sinto alguma coisa boa dentro de mim. E aí eu procurei, então, fazer terapia devido aos processos que eu passava de abuso com meus relacionamentos e descobri que a terapia holística, a terapia bioenergética era o que mais me convencia, era o que mais me deliciava. Então você aproveitou isso que você já gostava. Da minha dor, eu acabei fazendo a minha profissão. Que antes de ser apresentadora de televisão, eu sou terapeuta integrativa e esteticista com muito orgulho. E eu falo que essa função ninguém vai poder me tirar. Eu vivi como paciente. E você atua hoje? Através do saber viver. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre o Saber Viver. Programa Por que surgiu esse nome, Saber Viver? Quem são as pessoas que você recebe lá? Quais são as histórias que a gente pode encontrar? Se a gente entrar agora no seu canal, no perfil do Instagram, o que a gente vai encontrar lá? E por que as pessoas deveriam estar lá no seu programa? Com certeza. Primeiro porque o Saber Viver ele tem um propósito. Ele não é meu, ele é de Deus. Então lindo. Tudo que tem Deus à frente, que tem Deus no centro, já dá certo. Primeiro passo, né, Lília? Com certeza. Então, assim, eu recebi o projeto Saber Viver e eu fui pra televisão para montar um camarim, cuidar de pessoas através da maquiagem dos penteados. E ali dentro eu acabei me envolvendo dentro da área da comunicação, participei de alguns projetos na TV, tinha até um programa jornalístico, sensacionalista na época, e eu participava, e aquilo me encantou. Quando eu tive a proposta de montar o meu projeto, eu falei, poxa, eu preciso dar voz à minha classe. Como esteticista e tendo uma clínica de estética em Belo Horizonte, já vai fazer 18 anos agora. Você tem ainda? Eu tenho ainda a clínica de estética e salão há 18 anos. Então, Aliás, quem não conhece, né, o Melissa Paula Centro Estética e Beleza. Tô precisando acabar com essa papada que tá me deixando maluca. A gente vai cuidar, vamos chegar lá. A gente no palco e o fotógrafo te pegando de baixo pra cima. Eu passo por isso, amiga, a gente vai solucionar. E acabou que dentro dessa parte, como empreendedora da área da beleza, da terapia integrativa, da estética, eu não via oportunidade de fazer mídia televisiva. Primeiro porque a mídia televisiva dentro da emissora era um valor um pouco ainda agregado para gente que é de uma área de, né, profissional liberal, empresas menores. Quando eu tive a oportunidade de desenhar o Saber Viver, eu, naquele primeiro momento que me conectaram com um grande diretor do estado de Minas Gerais, conhecido pelo Brasil todo, que é o Rodrigo Scorali, que eu sempre agradeço demais a aula que eu tive com ele, porque ali eu consegui junto com ele desenhar o que eu mais queria, que era fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. Então o Saber Viver, ele tem o propósito, a missão do Saber Viver é fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. E como que a gente faz isso? Levando conteúdos de qualidade de vida para dentro de uma televisão. Melissa, mas isso é um negócio, um CNPJ? Você como muito empreendedora? Sim, como tudo na nossa vida é um CNPJ, tem que ter propósito. E é por isso que a gente tem sucesso. Quando a gente vai lá para dentro da parte administrativa de uma empresa, que a empresa não tem coração, tem razão, e a gente precisa ver números, e a gente precisa dar sequência para alcançar melhores resultados, a gente vê o porquê que o Saber Viver sai na frente. Porque eu entendi com todas as minhas empresas que eu só consegui ter êxito quando eu entendi que a gente precisa ter um CNPJ forte. E para isso tem que ter um CPF forte. Exatamente. Então, quando eu me fortaleci, curando os meus traumas, curando os meus problemas, abrindo todas as minhas gavetas e revivendo tudo que eu já tinha sofrido no meu ciclo de abuso. E quando eu falo abuso, gente, eu falo abuso mesmo. Eu já passei por todos os tipos, psíquico, mental, social, financeiro, empresarial, até físico. Então, assim, todos esses abusos foi permitido eu passar, Deus permitiu para que hoje eu pudesse defender, primeiro,
com a minha questão, né, do meu instituto que eu tenho, que é o Instituto Paulo Alem, que defende as mulheres que sofrem abuso. Mesmo, né? Eu tenho o Instituto Paulo Alem que defende mulheres em abuso. Aí você defende como? A gente pega essa mulher e coloca ela dentro de uma linha, dentro da nossa régua de multidisciplinas, que a gente vai auxiliar com psicologia, advocacia, até mesmo questão de amparo policial. Então a gente vai dar esse suporte para essa mulher. É uma rede de apoio gigantesca e que vai crescer mais ainda no que vem. Amém. E com tudo isso, com tudo que eu pude viver, abri as minhas gavetas, me dei esse direito de reviver e limpar mesmo, passar a vassourinha ali dentro, eu descobri que fazendo isso, eu estava fazendo algo muito maior, que era perdoando de verdade, aquele poder do perdão genuíno, o poder que Deus nos ensinou do perdão. Não adianta você falar que perdoou, você tem que estar perdoado de verdade. É isso que eu falo, quando a pessoa vem para a imersão à terceira prosperidade, geralmente as pessoas falam assim, mas eu não tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa da minha mãe, não. Eu já entendi que eles deram o melhor que eles puderam. Mas aí a gente está falando no nível racional, né? Exatamente. Porque aquela sensação que a criança teve de abandono, de rejeição, de humilhação, que é o caso do abuso, né? Que gera a ferida da humilhação, aquela sensação tá aqui. Tá guardadinha. Tá guardadinha. E aí, se a gente puder não cutucar, é melhor ainda, isso, né? Inclusive, até a minha irmã estava pela primeira vez, ela veio na imersão à terceira prosperidade. E na sexta-feira, que foi o primeiro dia, ela me chama de Ia, né? Ela falou, Ia, eu tô com vontade de sair correndo. Se eu estivesse em Betim, que ela mora em Betim, eu iria embora agora. Então a vontade é de sair correndo, você não quer entrar. Você não quer resgatar isso, você não quer mexer em feridas, mas é necessário para que você realmente prospere. Eu falo que para sair da dor, a gente precisa passar pela dor. Tem que passar. Não tem eu outro jeito. Fiz muito isso. Quando eu tive meu diagnóstico do câncer, Lília de mama, eu entendi ali como terapeuta, você vê como que Deus faz as coisas, né? Eu fui ser terapeuta bioenergética para ter um diagnóstico, porque aí como terapeuta eu cuidava de pessoas que tinham esse diagnóstico também. E aí quando eu tive o diagnóstico, eu falei, opa, peraí, câncer é mágoa, câncer é falta de perdão. Por que eu tô passando por isso? E aí foi ali a minha virada de chave, no meu diagnóstico. E eu descobri que eu precisava realmente perdoar de verdade, porque eu não ia conseguir limpar. Então foi um processo primeiro interno comigo. Os meus familiares, as pessoas que estavam ao meu redor me acharam um pouco maluca, como sempre acham, porque eu sou meio que pra ontem, mas eu coloquei uma capinha na minha frente mesmo e falei assim, não, aqui não entra sofrimento, aqui entra gratidão. Eu não posso sofrer, eu não posso ter o direito de sofrer pela doença. Foi eu que procurei pela doença. Melissa, você está falando aqui então que quem tem câncer procura pelo câncer? Não, não estou falando isso, mas que o câncer é derivado de mágoa e de ressentimento, isso é comprovado cientificamente. Então a gente precisa rever. E não só o câncer, a nossa mente, ela adoece o corpo. Sim, claro. Então a gente precisa cuidar muito da saúde mental. Deveria ser a primeira, né, a ser cuidada. E por isso que eu sou muito feliz com as terapias integrativas. A mente comanda tudo. E que bom que hoje, em 2025, nós estamos falando de terapia integrativa, que abrange exatamente o físico, o espiritual e o mental, porque a gente precisa dos 3 corpos alinhados. E lá na sua clínica tem também a terapia integrativa, além da estética? Temos. Aliás, a minha clínica começou com a terapia integrativa, depois que eu migrei para a área estética e para a área de beleza, mas ela começou com terapia integrativa. Então você administra o programa, administra a clínica, que mais, mulher de Deus? Hoje eu tenho o programa, hoje eu tenho a clínica, né, e o salão de beleza junto, porque a gente tem cabelo, maquiagem, unha, tem tudo completo para homens e mulheres. E a gente tem meu projeto pessoal, que é a questão da minha rede de apoio de mulheres, que é o Instituto Paulo Alem. Tenho 2 coautorias em livros aí, onde eu escrevi sobre o câncer de mama, que é Compartilhando Cor na Vida após o câncer de mama, é como que eu encarei essa doença. E da próxima vez você traz o livro pra gente ver. Compartilho Cor na Vida exatamente após a doença. Tem agora a coautoria saindo agora também, Mulheres de Sucesso, e venho com a minha biografia, que é um projeto que já está pronto, só que ele foi abençoado e ele foi para uma lei de incentivo federal, o meu livro. Parabéns. E aí a gente lança ele fisicamente em abril do ano que vem, a gente lança fisicamente, mas eu palestro com
totalmente as curas do poder do perdão, ensino as pessoas a atingir esse perdão genuíno e as palestras também da inteligência emocional, como curar traumas, como romper, né, essas crenças limitantes. Então, E é tudo isso eu engraçado que eu consigo não conheço palestrar. a palestra ainda, hein? Você não conhece ainda, né, Lília? A gente tem que te apresentar a palestra, vou te mandar algumas. E a gente tem o podcast Saber Viver, a gente tem o Estúdio Saber Viver, o Conexão Saber Viver, que é um evento para empresários de 3 em 3 meses. Temos o Troféu Saber Viver, que é uma homenagem que eu faço a 40, 50 empresários que entenderam o poder da terapia mesmo televisionada e mudaram o mindset da empresa. Então a gente vem construindo aí legados, vem construindo CNPJs fortes. Parabéns, eu falo com vocês, né? Aqui a gente só recebe elenco de coragem, não é o que eu falei no início, coragem é uma palavrinha que anda comigo constantemente. Agora, já que você falou nesse contexto todo aí, para quem está assistindo a gente e é empresário, é empreendedor, como você, como eu, como várias pessoas que estão ouvindo a gente, eu também comecei desde os 8 anos, mesmo sendo muito tímida, eu já vendia a revistinha do Avon, levava para a escola, eu não abria a boca para conversar. Só a revista já falava por si. A revistinha já falava por si. Então, eu já fui sacoleira, já fiz bombom para vender na rua, já fiz artesanato, 1001 coisas assim como você, me identifico muito com a sua história. Aí eu quero saber, assim, o que você tem para falar para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre fazer terapia, cuidar do interior, que eu sempre falo que o nosso exterior é o reflexo do interior. Sim. Isso é real, porque no mundo empresarial, e no empreendedorismo também, quem às vezes a pessoa não se considera que é um empresário, porque não tem uma empresa grande, né, tá? É MEI, ou então é simples, enfim. Precisa cuidar, é importante cuidar primeiro da base, primeiro de dentro. Qual a importância disso para ter sucesso de verdade como empresário e empreendedor? Ô Lília, eu só fui atingir o meu sucesso empresarial, que hoje eu posso falar que eu tenho um sucesso empresarial, depois que eu cedi 100% a minha vida à ruptura da crença limitante. Enquanto eu não entendia que eu precisava me curar internamente como CPF para ter um CNPJ realmente fortalecido, o meu jogo não mudava. Era ciclo viciosos repetitivos. É aquilo de você acordar de manhã e falar o que eu vou fazer hoje, o que eu vou vender hoje para pagar a conta de hoje. Tem que fazer mais dinheiro, tem boleto para pagar. Aquilo, né? Então, assim, você não dorme com receita, você dorme com boletos, né, gente? Que você paga hoje, já tá devendo aqui 30 dias de novo. E a desculpa maior que o pessoal usa para fazer terapia, para vir num evento igual a Terceira Prosperidade, a desculpa maior que empresários eu imagino as objeções. Exatamente, eles falam, não, mas tem muito boleto para pagar, não, mas esse mês foi muito ruim. Não, mas Luiz, as objeções são inúmeras, e a gente vai escutar isso dentro do seu negócio, dentro do meu negócio, que precisa de ser feito investimento, de toda forma. Se for uma venda de bala no sinal, quantas vezes você já parou para comprar uma bala no sinal? A gente tem esse preconceito. Mas ali é uma pessoa que está empreendendo. De um jeito ou de outro, ela está levando sustento para casa. O empresário e o empreendedor, ele tem uma dificuldade maior de entender que ele precisa parar, que ele pode parar e que ele merece parar. Gente, precisa demais. Que ele não tem que ser forte o tempo todo. E nunca vai ser, porque sempre a gente vai ter desafios. Eu, principalmente com a televisão, apesar de que eu falo assim, gente, queria trabalhar com outras coisas, eu até brinco, eu acho que eu vou voltar a ser terapeuta e atender a minha agenda o dia inteiro, que eu acho que lidar com o paciente vai ser mais fácil que lidar com ego. Mas foi Deus que me propôs. É difícil lidar com ego? Impossível, quase, digamos. Impossível. Você tem que ter uma estrutura psicológica e mental muito forte, emocional estabelecido. Eu me pego várias vezes ainda, com tudo que eu já vivi, eu me pego ainda às vezes assim, opa, tô passando por algum percalço. Aonde que eu tô deixando essa energia penetrar? Em qual corpo meu que eu tô deixando? É no meu mental? É no meu espiritual? Qual pilar meu que tá ali desequilibrado para eu não estar conseguindo resolver essa situação? Deus permitiu e Deus quis que eu trabalhasse com um projeto de ego. E eu vivi a minha vida toda sendo vítima de abuso. Então, hoje eu tô num patamar invertido. Então, assim, olha onde Deus me colocou. Hoje eu estou nos que cooperam, não nos que competem. Mas todo dia é um desafio.
E eu falo assim, quando eu escuto as notícias dentro do meu projeto, pessoas que entram, pessoas que veem o que a gente faz e copiam, pessoas que fazem, eu falo, gente, eu sou referência. É bom, né? Eu sou referência, que bom que está sendo copiado, porque se não fosse bom, ninguém copiava. Tinha algumas pessoas, entre elas a doutora Maísa, que participou ontem do podcast, ela tem uma clínica lá na Bahia, e ela tá assim, já tô logo avisando que eu vou copiar tudo, Eu pago o royalties, tá? Mas eu vou copiar tudo. Eu falei assim, que bom, fico muito feliz. Que bom que ela tem essa consciência também, né? assim, Porque olha, queríamos nós ter gente com essa consciência, né? Dar crédito pra quem... Porque é tão fácil a gente trilhar, limpar o caminho, tirar a pedra para depois outro vir. Gente, ótimo, maravilhoso, mas seja... Né? Tem muitas coisas digno. Que foi Deus que deu. E não vai dar de novo. Tem umas coisas que eu faço na imersão que Deus me deu em sonhos. Então você pode fazer aquele mesmo, eu penso assim, a pessoa pode fazer aquela mesma, como que eu falo? A mesma dinâmica, com o mesmo objetivo, mas trocar, tipo, o que vai colocar no lugar, tipo, o desenho vai ser diferente, a cor vai ser diferente, o negocinho vai ser diferente. Mas para isso, gente, a gente, graças a Deus, eu falo que nesses momentos existem regras, leis que nos protegem, mas eu fico feliz, realmente, de ver que todo o meu legado está sendo criado, que toda a minha esteira está sendo copiada, porque isso me dá só uma palavrinha. Você tem sucesso, você conseguiu, também, você né? conseguiu. E quando a gente faz o bem, a gente não tem jeito, a gente só colhe o bem. Verdade. A gente sofre porque nós somos seres humanos, não tem jeito, a gente é de carne e osso, tem sentimentos, né? Os sentimentos comandam a nossa vida, a vida emocional, a gente sua, a gente transpira, a gente treme, tudo isso é reflexo ali dos nossos desequilíbrios. Então a gente tem que ter isso. Eu, Melissa, tenho comigo hoje, fico muito pé da vida, eu fico brava, eu sou uma mulher brava, ninguém me conhece direito, mas eu sou brava, quando eu brinco, gente, não me espalha, porque se me espalhar, ninguém me junta. Eu falo que o meu pavio é muito longo, muito, mas é muito longo. Eu tenho um coração de manteiga. Eu sou o tipo S no disque. Eu vivo desenhando coraçãozinho. Eu sou o D e o I, não, amiga. Não tem nada de social. O Renner, né, que é nosso amigo em comum e nosso mentor em comum, ele fala que eu sou totalmente dominante no palco. Mas a Lília, na essência, é o tipo S. Então, mas eu falo assim, o meu pavio, ele é muito longo, aqui não tem nada, mas na gente. hora que ele chega, no finalzinho, sai de baixo. Aqui mesmo eu já fiquei brava. Não, mas a gente fica, mas é normal e é natural, e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente só tem que se conhecer, né? Essa que é a questão. Saber como que a gente funciona, para na hora que vier ali um gatilho, ou alguma coisa que você sabe que mexe com você, você saber. Por isso que eu ia exatamente finalizar minha frase com isso, com o autoconhecimento. Exatamente. Quando você tem o autoconhecimento, o autodomínio, aí você consegue enfrentar qualquer coisa. Então, assim, terapia, como você me perguntou, é importante? É prioritário, é primordial. Sim. Sabe? Terapia é primordial. Terapia não é luxo e nunca vai ser. E todo mundo terapia merece, precisa ser feita e todos nós merecemos para sermos seres melhores. Então você que está sofrendo com qualquer coisa, que a vida tá ruim, que é sempre negativo e que não tá dando certo aqui, gente, faça uma terapia. É importante, você vai ver que não. A minha mãe, minha mãe de criação, ela sempre fala, o universo ele tem uma bandeja aqui, tá aqui, sabe, para te entregar, né? Deus te prometeu uma vida em abundância. Então basta você acessá-la. Agora, se você não acessa, não cai em cima da sua cabeça. Exatamente. Então você tem que estar realmente acessando essa abundância. E quando ele fala abundância, é abundância de felicidade, é abundância com sua família, é abundância com dinheiro, é abundância com tudo. Então, assim, as pessoas precisam entender. Porque como que uma pessoa que é empresária quer chegar lá em cima no sucesso e fala que o dinheiro não traz felicidade? Você tá botando o dia pra correr contra você? Não tem jeito, gente. Então vocês precisam participar de eventos que vão mexer com o seu íntimo, que vão quebrar suas crenças limitantes, que vão romper todos esses traumas, curar a sua genética e biogenética, pra você ser um CNPJ forte, senão você não é merecedor. Eu ouvi de alguém uma vez que quando você pensa que dinheiro não traz felicidade, não pode trazer felicidade, é porque você não doou o suficiente.
Porque quando você doa alguma coisa para alguém que está precisando daquilo, que você pode transbordar, que você pode doar, você vê a felicidade daquele pai, daquela mãe que recebeu algo que vai ajudar a família, que vai ajudar, igual o seu projeto aí, que eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas. Ajuda muitas pessoas e me ajuda também. E a gente precisa de dinheiro para colocar os projetos no mundo, não é isso? E tá tudo certo, e eu tá quero tudo bem, muito eu mais, eu quero muito mais, porque hoje eu ajudo, graças a Deus, a minha família, hoje a gente tem 23 membros dentro do Saber Viver de colaboradores, parabéns, eu tenho parabéns, 12 na clínica de colaboradores, então quando a gente eu deito no meu travesseiro e falo, Senhor, quantas famílias eu ajudo com o projeto, com a minha clínica. Então, assim, eu não posso parar, em hipótese alguma. O desistir não existe para mim. Parabéns. Então, mas para chegar nesse patamar, eu preciso me vigiar, porque de vez em quando eu ainda dou uma escorregadinha ali nos pilares. Deixa eu te falar, passou muito rápido. Sempre eu termino, no mínimo, uns 10, 5 minutinhos antes, mas nosso tempo já acabou, já faz uns minutinhos. Gente! E eu quero encerrar te agradecendo imensamente por estar aqui. E vai ter que voltar mais vezes. Não, a gente vai fazer muita coisa junto, cada detalhe dessas histórias. E aí eu quero que você olhe ali para sua câmera e termine aí falando para as pessoas como que elas te encontram. E deixe a sua mensagem final para quem está ouvindo a gente. Pessoal, ó, vocês me encontram no Instagram, Melissa Paula SBT, tá? Ou @programa saberviver.tv. Lá tem todos os meus contatos também. E claro, se você é uma mulher que está assistindo nosso podcast e precisa de um apoio, basta entrar em contato lá no meu pessoal. Tem a minha equipe toda para te auxiliar. Vamos bater um papo, pegar a mão, tá? E eu deixo aqui de palavra final para vocês que saber viver para mim é realmente acordar todos os dias e ver que o meu propósito de vida é poder florescer cada dia um pedacinho a mais para que vocês possam aí colher também desses frutos, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e coragem. É isso aí, muito obrigada, Mel, volte sempre. Eu que agradeço, é uma honra Lívia. te receber. E você que está assistindo a gente, muito obrigada aí por ficar até o final. Que esse episódio possa despertar a sua coragem para saber viver a sua vida da forma que Deus te fez para viver. Eu te vejo do lado de cá.